A Etiópia é um país de contrastes. Tem montanhas altas, pântanos exuberantes e savanas secas. E no meio está uma terra que contém tudo isso em uma pequena área. O Parque Nacional Awash é em parte deserto e parte oásis. Um primata que prospera aqui tem tantas facetas quanto seu lar. O babuíno sagrado. Sob a liderança dos seus alfas, eles atravessam os diferentes ambientes do seu habitat, confrontando a terra e também uns aos outros, em migrações diárias através do parque. Estes são os babuínos de Awash. Ícones da vida selvagem. Os babuínos de Awash. Onze milhões de anos atrás, grandes rupturas geológicas destruíram a planície oriental da África, deixando uma fissura ao longo do continente. O Grande Vale do Rift. Formado por movimentos tectônicos e erupções vulcânicas que geraram ambientes hostis e belos. Na parte nordeste, há um país que se ergue como testamento destas forças opostas. A Etiópia é uma terra de extremos. Possui enormes montanhas, vales fluviais e desertos áridos. E para cada um desses ambientes, um primata diferente pode ser encontrado. Estes animais são alguns dos personagens mais adaptáveis no mundo, capazes de sobreviver em qualquer lugar, do deserto ao Pantanal. As mudanças entre cada habitat são refletidas na composição da sociedade primata que vive por lá. E há uma área em que isso pode ser testemunhado em um único espaço. O Parque Nacional Awash, no centro da Etiópia, é ao mesmo tempo um refúgio de vida selvagem e um deserto cruel. Na estação seca, menos de 3 milímetros de chuva caem por mês. A terra é empoeirada e estéril, ajudando muito pouco quem mora por lá. Mas escondido dentro do parque, há um oásis exuberante. Uma utopia natural produzida pelas mesmas forças vulcânicas que moldaram a outra área. E é aqui que um dos primatas mais emblemáticos da Etiópia se dá bem. O babuíno sagrado. Sua casa é ao mesmo tempo generosa e severa. Os babuínos também vivem entre a ternura e hostilidade. O mundo deles é equilibrado pela cooperação gentil e pela competição brutal. Assim que o sol nasce no horizonte, os procedimentos diários começam.
Os machos alfa começam a se unir e organizar seus haréns. Os clãs compreendem várias famílias, cada uma liderada por um macho dominante, e todos são responsáveis por cuidar um do outro. Para os mais jovens, a chegada do novo dia significa que eles podem retomar o agito, correndo e brincando. Mas para os idosos, o ritmo é consideravelmente mais lento. Os machos dominantes apreciam a atenção da família e toleram a presença de seus vizinhos. Eles dividem o território, mas não compartilham fêmeas. São notoriamente possessivos e agressivos. Cada alfa é constantemente mimado por uma coleção de fêmeas. Um macho poderoso pode segurar seu harém por até 10 anos. E é só a força que determina a longevidade do seu reinado. Se uma fêmea se atreve a olhar para outro macho, as consequências são terríveis. Eles carregam as cicatrizes da disciplina do macho, que muitas vezes vem na forma de uma mordida no ouvido. Aqui, os machos são os reis. E o seu reino é, em muitos aspectos, tão duro e exigente como eles. Na maioria das sociedades de babuínos, as fêmeas que são parentes permanecem juntas, e os machos adolescentes se dispersam em outros grupos. Mas os babuínos sagrados são diferentes. Aqui, os homens formam irmandades desde o nascimento. Toda a estrutura social está centrada em grupos de alfas. Eles mantêm a coesão do grupo através da agressão. Mas esse simples ato de afeto é igualmente importante para essa sociedade complexa. Higiene é um indicador de dominância. Membros do clã superior recebem mais afeto do que os outros. Então as fêmeas gastam muita energia tentando satisfazer o macho. Mas isso valerá a pena quando precisarem de proteção. Os alfas só defenderão seus favoritos em uma briga. A higiene pessoal é um ato profundamente político, que molda as estruturas de poder de todo o clã. Para essa jovem mãe e seu recém-nascido, a dinâmica do grupo é uma fonte de segurança e de grande estresse. Há pouca parentalidade cooperativa nessa sociedade. Quando o filhote nasce, a maior responsabilidade cabe à mãe. E ela deve sempre manter sua lealdade ao pai.
Todas as manhãs, os líderes movem suas famílias dos topos dos penhascos onde dormem para o parque abaixo. A jornada perigosa é aquela que todo clã deve fazer. Estas falésias são um porto seguro, ao contrário do resto da paisagem de Awash. E apenas os clãs mais fortes de babuínos podem aproveitar. Os animais que habitam os confins do parque vivem de forma muito diferente. Ao redor dos penhascos, existe uma vasta extensão de pastagem estéril e de matagal. Predadores, como leões e chacais, viajam pelo terreno inóspito. E com menos de 2 dias de chuva durante os meses secos, os carnívoros não são a única ameaça que os moradores têm que enfrentar. Na estação seca, as temperaturas chegam a 40 graus Celsius. Mas mesmo que o alívio seja pouco na forma de chuva, a Terra compensa isso de outras maneiras. As mudanças geológicas e as forças vulcânicas que moldaram a paisagem também criaram um subproduto inesperado. Como a lava continuava a derramar e depois esfriou a Terra ao longo dos milênios, ela criou uma rocha ígnea profundamente porosa, ou seja, nascentes de água subterrânea brotam o ano todo, criando um oásis aos pés dos penhascos do Awash. Não importa em que época do ano, esta pequena parte do parque permanece exuberante, fornecendo abrigo, água e comida. Estas montanhas têm muitas sementes, e a primeira refeição do dia, na descida das falésias, é a iguaria preferida do clã. Nozes de palma. Babuínos sagrados comem uma variedade de alimentos e estes frutos preciosos são apreciados por todos os membros do grupo. Os movimentos diários do clã são ditados pela busca da nutrição correta. Assim que o dia nasce no topo das falésias, eles começam a percorrer Awash para encontrar mais comida. Depois da primeira refeição do dia, os jovens recebem uma injeção de energia. Eles exploram o mundo brincando. É aqui que eles descobrem a extensão das suas habilidades físicas. O clã é composto de vários haréns, cada um com seus próprios bebês. E todos os jovens se unem para se divertir.
Eles testam sua mobilidade um contra o outro. E também é assim que eles aprimoram as habilidades de escalada. É uma educação através da folia. Mas o jogo é interrompido pelos mais velhos, que agora devem liderar o clã para encontrar outras fontes de alimento. Embora os penhascos sejam abundantes, os babuínos sagrados não podem viver apenas de nozes de palma. Para encontrar as larvas e raízes necessárias para complementar sua dieta, eles devem chegar no centro seco do parque. Deixar as falésias é um movimento arriscado. Se ficar abandonado, outro clã pode pegar o oásis. Mas eles não têm escolha. Todos os dias a manhã é apressada, para se certificar de ter deixado a casa sozinha no menor período possível. Liderados pelos alfas, eles rapidamente vasculham vastas extensões de terras, procurando o pouco alimento que puderem encontrar. Mas os babuínos não são os únicos em busca de comida. Os javalis africanos pastam e são especializados em escavar raízes que se encontram abaixo da terra. Eles são adequados para lavrar áreas áridas e encontrar nutrientes. Eles são bons em resistir ao calor, o que permite desperdiçar menos umidade ao se resfriarem. E é isso que ajuda outra espécie do awache a lidar com um habitat seco. O oryx pode sobreviver sem precisar beber água regularmente. Mas eles precisam de vegetação que retenha umidade suficiente para sustentá-los. Embora confortável no centro seco de Awash, este rebanho não pode ficar no mesmo lugar por muito tempo. Eles devem percorrer o deserto para encontrar plantas ricas em umidade para alimentá-los.
Mas não são apenas os mamíferos que buscam umidade. Tartarugas leopardo vivem na região seca de Awash, mas não conseguem sobreviver por muito tempo sem água doce. E por isso devem procurar permanentemente pelo território. Mas elas têm uma série de maneiras engenhosas para lidar com seu habitat. Sua casca oferece uma proteção extra contra o calor do sol. Isso permite que eles passem mais tempo em habitats abertos à procura de comida ou água. Às vezes, o calor etíope pode ser demais, mesmo para esses répteis bem adaptados. Quando se entranham em matagais, as sementes em suas fezes germinam à sombra, permitindo um novo crescimento. Essa regeneração da vida vegetal é uma contribuição valiosa para todos os que passam por essa paisagem difícil. Há outras famílias de babuínos lutando no local. Os babuínos Anubis são alguns dos personagens mais existentes do mundo primata. Capazes de sobreviver em praticamente qualquer habitat terrestre, eles estão bem equipados para lidar com a severidade das planícies desérticas de Awash. Seu sucesso como espécie está na capacidade de viver de quase qualquer coisa, desde espinhos e arbustos até pequenos mamíferos e répteis. Mesmo quando a paisagem seca e estéril fornece pouco, eles conseguem se sustentar. Há pouca coisa que os babuínos Anubis não podem e não comerão. Todos os dias eles se juntam aos outros residentes do Awash, passando pelos trechos áridos em busca do que puderem encontrar. Um pouco mais ao norte, uma história diferente se desenrola. Se a maior parte do Awash é uma paisagem grossa e severa, as montanhas Simien da Etiópia são exuberantes e generosas. Cascatas de penhascos se alinham no horizonte, subindo 4.500 metros pelas terras altas da Etiópia. A umidade se move constantemente através desses contrafortes de alta altitude, garantindo que eles permaneçam verdes e abundantes durante todo o ano. Entre os vastos picos, uma imensa quantidade de vida prospera. E os animais que vivem aqui desfrutam de uma existência muito diferente dos de Awash. Aqui não há desertos secos ou planícies escassas. As alturas fornecem água e comida durante todo o ano. E todos os residentes prosperam por causa disso. O ibex alpino frequenta a montanha entre 2.500 e 4.500 metros. A vegetação que o ibex precisa para sobreviver cresce somente na região da Simien. Ibex precisa de suprimento constante de água ao longo do ano. Eles dependem muito dos pontos altos desta catedral natural para conseguir isso. Eles compartilham esta seção da Etiópia com outro de seus primatas icônicos. Os geladas podem ser encontradas nas montanhas Simien acima de 1.500 metros de altura. É onde crescem as gramíneas de alta proteína de que dependem para sobreviver. Os geladas são os únicos comedores de pasto de todos os primatas
Sua dieta é mais parecida com a de um gado do que com a de um babuíno típico. Avançando sobre seus traseiros e arrancando os tufos de grama com seus polegares altamente opostos, eles passam os dias arando os pastos de alta altitude das terras da Etiópia. As rotinas diárias dos babuínos de Elada e Sagrados são totalmente diferentes. Um se delicia com a segurança de seu abundante habitat de montanha, enquanto o outro deve enfrentar uma batalha diária constante pela sua casa. Mas o Awash tem duas faces: o deserto e o oásis. Estas rochas ígneas filtram a água de nascente que sustenta os habitantes de Awash durante todo o ano. Esses pântanos formam partes de rios que alimentam o parque, acabando com a terra árida. E é aqui que outras espécies de primatas de temperamento mais moderado podem ser encontradas. O macaco verde africano só pode sobreviver em florestas exuberantes e áreas com abastecimento de água constante. Como resultado, eles estão restritos aos pântanos do parque, incapazes de expandir seu alcance para o centro do Awash. Eles passam a maior parte do tempo nas árvores, apenas descendo para beber água. Mas o rio também oferece perigo. As margens, onde vivem os macacos verdes africanos, também são os locais de caça de um predador muito maior. Crocodilo do Nilo. O pequeno tamanho dos macacos os torna presas fáceis. Então, eles dependem dos sentidos agudos para sobreviver aos perigos da orla. Ao permanecer em estado de hiperatenção, eles percebem o predador bem antes de conseguirem se aproximar o suficiente, permitindo que os macacos recuem para a segurança das árvores. Depois que os babuínos sagrados estão saciados, eles param com a comida matinal e voltam rapidamente para os penhascos. Para o clã, seu retorno é motivo de comemoração. Eles encontram os penhascos desocupados por outros babuínos. Agora que levaram o grupo com segurança de volta para casa, os alfas podem relaxar.
As mães podem agora passar mais tempo cuidando de seus filhotes. As fêmeas tendem a dar à luz a cada 24 meses e dedicam o período intermediário para proteger e criar seus filhotes. Quando 2 anos se passarem, os pequenos começam a se movimentar de forma independente. Para todos os jovens do clã, o retorno aos penhascos só significa mais diversão. A brincadeira incansável atinge níveis explosivos enquanto retornam ao refúgio seguro. Estes embates aparentemente inócuos são precursores de uma tendência muito mais cruel. A capacidade de combate e de agressão são os maiores determinantes da posição social dos machos. Isso faz com que a luta de brincadeira seja uma habilidade importante para dominar desde o início. Somente os mais fortes acabarão tendo um harém. Para os machos mais fracos, encontrar uma parceira é uma tarefa difícil. A lealdade da fêmea ao alfa não é uma questão de escolha, mas sim de força. Os machos devem respeitar os alfas e seus haréns. Senão, uma feroz batalha de dominância pode acontecer. A única forma que os machos fracos encontram para acasalar é em segredo, longe do olhar dos alfas, ou derrotando com sucesso um dominante em uma briga. A caça é difícil e esparsa, e isso geralmente coloca os babuínos em conflito uns com os outros. Qualquer agressão em sua estrutura social nasce da necessidade. Seus vizinhos do norte, os Geladas, habitam um ambiente polar oposto. Um local de abundância.
E isso mudou completamente a forma como eles socializam. Enquanto os babuínos sagrados necessitam de um conflito, os geladas escolheram outro método para manter a coesão do grupo. Aqui é o afeto que predomina nas famílias. A violência é menos frequente. No mundo dos geladas, as mulheres possuem o trono. As fêmeas tomam as decisões de acasalamento que moldam a dinâmica de poder do grupo inteiro. Elas escolhem se devem ou não capacitar os machos alfa. Como resultado, é o macho que tem que impressionar a fêmea. Aqui, o alfa não é o mais forte lutador, mas o macho mais gentil. Há 2 milhões de anos, as espécies mais comuns de babuínos eram os ancestrais do gelada, adaptados para comer as gramíneas da África subsaariana. Como o clima secou ao longo dos milênios, essas gramíneas ficaram restritas ao topo das montanhas da Etiópia e foram substituídas mais abaixo pelas pastagens muito mais secas da savana africana de hoje. Com o avanço da savana, vieram os babuínos sagrados. Eles substituíram os geladas em todos os lugares, exceto nas regiões mais altas das montanhas da Etiópia. Hoje, eles existem como 2 sociedades opostas. Uma protegida por um habitat de montanha generoso e a outra restrita à inflexível savana. A primeira, guiada por fêmeas. A outra, dominada pelos machos. Uma centrada em torno da paz e a outra mantida pela violência. Em nenhum lugar esta violência é mais evidente do que quando 2 clãs de babuínos sagrados têm que dividir um espaço. Um grupo rival chegou ao pé dos penhascos do Awash. Os alfas residentes se unem para formar uma ofensiva. Os membros mais fortes serão chamados para a batalha. A tensão aumenta. E a batalha começa.
As brigas dos babuínos sagrados podem ser violentas. Mas a luta é de curta duração. O clã mais forte bateu os rivais. A paz retorna aos penhascos. Com a batalha ganha e o oásis seguro, as famílias de babuínos sagrados começam a se organizar para dormir. O território é seguro. Lutar lado a lado para proteger este pequeno refúgio do Awash fortalece os laços dos alfas entre os babuínos sagrados. A cada dia eles precisam um do outro para superar os desafios do parque. Mas as recompensas sempre valem a batalha. Os haréns agora podem ficar tranquilos, confiantes no fato de que o território foi defendido com sucesso. E assim, eles se estabelecem para dormir, recuando para a segurança da fortaleza montanhosa. Fechando a cortina sobre um outro dia em Awash. A Etiópia apoia uma série de reinos da vida selvagem. E abriga algumas das espécies mais marcantes e icônicas do mundo natural. Os primatas que existem aqui são tão diversos quanto os habitats em que vivem. No Parque Nacional Awash, essa variedade existe em uma única área consolidada. E o oásis dos penhascos é um prêmio ferozmente disputado, que somente os clãs de babuínos sagrados mais dominantes podem obter. Os alfas residentes são responsáveis por prover suas famílias. Para fazer isso com sucesso, eles têm que percorrer todo o parque, passando por cada um dos seus habitats para encontrar o alimento certo. Incapazes de viver apenas em uma paisagem, suas vidas são divididas entre dois domínios. A união deles é composta de ternura e hostilidade, o que os torna os personagens de um mundo que é ao mesmo tempo generoso e duro. Suas batalhas diárias com a terra e entre si revelam uma sociedade fascinante, cheia de luta, triunfo e paradoxos de seu lar.
dois dos carnívoros mais poderosos da África reinam na savana. Os leões confiam na força e no trabalho em equipe para caçar presas que nenhum outro predador pode capturar. Enquanto as hienas também são caçadoras magistrais, elas são rápidas em tirar vantagens de outras oportunidades. Suas poderosas mandíbulas cortam com facilidade a pele e o osso. Ambas as espécies têm grandes famílias para alimentar, criando um ciclo de vida e de morte na savana. Outros prosperam com as sobras. Este especializado e por vezes surpreendente elenco de necrófagos depende de leões e hienas para sobreviver. Ícones da vida selvagem. A vida nas sobras. No topo da cadeia alimentar da África está o leão, o rei dos animais. Esses predadores alfas possuem força e equilíbrio. Eles caçam alguns dos maiores e mais perigosos animais da África e dominam outros carnívoros na corrida para garantir comida suficiente para sobreviver. Há poucas coisas mais impressionantes do que uma leoa na caça. Ela persegue o alvo sem ser notada. Antes de se lançar ao ataque. A chegada de outro membro do bando sinaliza o fim para a zebra. Os leões são reverenciados em todo o mundo como animais soberanos e prosperam em toda a savana em famílias grandes e unidas. Enquanto o leão é reverenciado, a hiena é ridicularizada. Essas oportunistas magistrais são conhecidas como as palhaças das matas africanas. Vistas por muitos como maníacas e más, a reputação as precede. Mas são um mal necessário. Embora conhecidas como necrófagas, elas são, na verdade, caçadoras, algumas matando até 95% da sua comida. Como leões, as hienas também vivem em sociedades altamente sociais e estritamente organizadas. Mas o que torna elas especiais é a capacidade de aproveitar recursos que outros animais não conseguem. As hienas e os leões vivem vidas com uma mistura delicada de competição e cooperação.
Os animais que eles matam não sustentam apenas o bando e o clã. São uma fonte de sustento para uma série de outras criaturas, grandes e pequenas. Estes necrófagos são fortemente dependentes desses dois predadores para sobreviver, construindo suas vidas das sobras. Um bando relaxa durante o calor do dia. Enquanto descansam, há muito tempo para brincar e se relacionar. Os filhotes têm uma criação mágica, vigiada pelo bando de adultos. Eles vão depender da família para proteção e comida até os 16 meses de idade. A mãe deles passou a vida toda morando com as parentes fêmeas neste bando. E ela vai receber uma ajuda importante das irmãs, as tias dos filhotes, para criá-los. As leoas do bando amamentam os filhotes, ajudando a compartilhar o fardo de criar a jovem família. Embora não haja uma época de reprodução, ela é frequentemente sincronizada dentro de um bando. As leoas dão à luz às ninhadas, de 1 a 4 filhotes aproximadamente ao mesmo tempo. Isso significa que todos os filhotes têm tamanhos semelhantes, evitando a competição no momento da alimentação, dando a todos uma chance igual de sobrevivência. Enquanto os filhotes começam a comer carne com pouco mais de 2 meses, eles continuarão mamando até os 6 meses, antes de serem desmamados. Para este filhote de hiena malhada, a vida é muito diferente. Ela vive em um clã onde as fêmeas são a alta hierarquia, acima dos machos. Pesando cerca de 70 quilos, a mãe do filhote é 10 quilos maior do que qualquer macho. O filhote gosta de qualquer chance de explorar o mundo exterior. Ao contrário dos leões, quando o clã sai para caçar, não há babás para vigiar os filhotes. Então, eles são deixados para trás na toca, escondidos no subsolo. A nova hiena nasceu com dentes bem desenvolvidos. Mas, por enquanto, ela vive exclusivamente do leite da mãe e continuará assim até os 9 meses de idade. É uma fórmula potente. O leite de hiena tem o maior teor de proteína de qualquer carnívoro terrestre. Ao contrário dos leões, a mãe não recebe ajuda para amamentar ou criar o filhote. E sem a reprodução sincronizada, os clãs de hiena geralmente incluem jovens de diferentes idades.
Como resultado, o filhote tem vários primos mais velhos. Esses jovens já têm a maior parte de sua primeira camada do pelo com manchas. Apenas as pernas mantêm a coloração preta de nascença. E eles têm idade o suficiente para se juntar ao clã em viagens para alimentação. As fêmeas permanecem com o clã por toda a vida, mas os machos vão embora quando atingem a maturidade sexual em 1 ano ou 2. Quando eles se aventuram para encontrar oportunidades de acasalamento em outro clã. Os filhotes fêmeas de leão passarão suas vidas inteiras neste bando. Mas como as hienas machos, seus irmãos terão que partir no 3º ano para procurar um bando próprio. Eles terão que lutar contra outros machos pelo domínio. E essas lutas para assumir o controle do bando podem ter um resultado horrível. Machos que chegam matam os filhotes existentes de um bando para trazer as fêmeas de volta para o cio. Os filhotes só podem sobreviver se as fêmeas do bando trabalharem com os machos residentes para ajudar a vencer a batalha e impedir uma tomada de poder. O maior perigo para os filhotes de leão é a disposição viciosa de machos adultos de atacar seu próprio bando. Em toda a savana, mesmo os maiores e mais majestosos animais são vulneráveis. Às vezes, a sua própria espécie. Os rinocerontes machos usam seus enormes chifres em lutas por territórios. E estas podem ser mortais. Este macho não foi páreo para o seu adversário, que o perseguiu quando ele se virou para fugir. Os arranhões na pele mostram onde ele foi repetidamente atingido, até que o golpe mortal aconteceu e perfurou a pele da sua pata dianteira. Como todos os animais, até os gigantes da savana devem eventualmente morrer. E quando acontece, apresenta uma oportunidade perfeita para as hienas malhadas aproveitarem ao máximo o seu conjunto de habilidades. O senso de olfato e de audição incrivelmente aguçados significa que elas são as primeiras a chegar ao abate. Um jovem macho se aproxima com cautela. Apesar da refeição em oferta, este é um lugar perigoso. Os leões também têm um forte olfato e não estão acima dos necrófagos. Mas a costa está limpa. Outros membros do clã chegam rapidamente. As caudas em pé de duas fêmeas mostram confiança e excitação.
E elas não perdem tempo em atacar a pele grossa do rinoceronte. A classificação mais alta significa que elas pegam primeiro as melhores partes. O jovem macho aguarda respeitosamente sua vez, pegando pedaços quando pode. Os formidáveis dentes da face da hiena, adaptados para dilacerar carne, permitem que cortem até as peles mais duras. E não há muitas peles mais duras que a do rinoceronte. Finalmente, elas conseguem acesso à carne gordurosa abaixo da pele. As habilidades da hiena não passaram despercebidas. Enquanto muitos passam a vida evitando ativamente leões e hienas, outros as procuram. Os abutres seguiram a hiena, na esperança de serem levados a uma matança. Mas eles devem esperar sua vez. Assim como a hiena macho que encontrou a carcaça primeiro. Ele é de fora, nascido em outro clã, que deixou por volta dos 3 anos de idade. Depois de um longo processo de assimilação, o grupo finalmente o aceitou. Mas como macho, ele está abaixo de todas as fêmeas adultas. E porque ele não nasceu neste clã, ele também está abaixo de todos os outros machos. As únicas criaturas que ele está acima são os abutres. Apesar de ter tido trabalho duro para encontrar a refeição, enquanto as fêmeas estão por perto, ele não está disposto a desafiá-las por um lugar privilegiado na matança. A carcaça de rinoceronte é um achado incomum e de sorte para a família, e servirá de alimento por dias. Pesando mais de 1 tonelada, o herbívoro gigante faz parte do grupo dos maiores e mais poderosos animais da savana, os quais não enfrentam riscos de predação. Este grupo de pesos pesados inclui rinocerontes, hipopótamos, e os maiores de todos os mamíferos terrestres, os elefantes africanos. Com 5 toneladas, este elefante estava acima do limite de 1 tonelada de segurança e não estava em risco de predação. Mas até mesmo o seu tamanho imponente não pode protegê-lo da velhice. O bando de leões se alimentou primeiro e depois as hienas levaram o que queriam. Agora a comida foi deixada para o resto. Um chacal de dorso negro é dependente de leões e hienas para abrir uma carcaça desse tamanho. Enquanto tiverem habilidade para caçar para si mesmos, os chacais terão alguma chance de comer o resto. E a carcaça apresenta uma oportunidade para uma refeição grátis. Os chacais vivem em casais reprodutores monogâmicos que não possuem a estrutura social mais ampla, mas se reúnem em número em torno de uma fonte de alimento. Apesar da aparência desidratada do elefante, os estos ainda têm nutrientes valiosos para oferecer.
Embora o enorme volume deste elefante o mantivesse protegido da predação, todos que pesam menos de 1 tonelada têm sempre presente a ameaça dos caçadores. E ninguém é mais ameaçador que o leão. Uma das leoas do bando matou um javali. E agora, estes filhotes com mais de 2 meses estão saboreando o gosto da carne pela primeira vez. As sobras do leão vêm de 2 formas: matar intencionalmente a presa, como o javali, e os cadáveres em que eles tropeçam, como o elefante. Animais de peso semelhantes ao javali constituem mais da metade da dieta da maioria dos predadores da savana. Os leões podem optar por esses lanches pequenos, mas também têm a vantagem de ter uma força incrível e a capacidade de lançar ataques coordenados sobre animais maiores, como este búfalo. Alguns bandos obtêm até 70% de seu sustento de animais com mais de 300 quilos, incluindo a zebra, a girafa e o búfalo. Os enormes machos são mais lentos do que as fêmeas e muitas vezes não se juntam à caça de presas mais ágeis, ganhando o não merecido estereótipo dos aproveitadores preguiçosos. Quando se trata de derrubar um búfalo de 800 quilos, não há substituto para a força bruta. E os machos solitários são os responsáveis por uma proporção substancial da morte de búfalos na savana. Incapaz de terminar o animal inteiro sozinho, o alfa do bando fica feliz em compartilhar com algumas das leoas. Enquanto a família pode devorar um impala em uma sentada, um búfalo adulto leva tempo. Quando a noite se aproxima, os chacais começam a se mover. O macho e a fêmea do casal monogâmico saem para procurar comida separadamente. Mas eles ficam em contato através de uivos impressionantes. Eles sabem que leões funcionam de forma mais eficiente à noite e que a escuridão que se aproxima aumenta as chances de comer os restos. Eles estão com sorte. Depois de comerem até a saciedade, o bando deixou a carcaça do búfalo desguarnecida.
abrindo a porta para o chacal macho. E ele não está sozinho. O retardatário não é seu companheiro, mas outro macho de um território vizinho. Ele deve ter sentido o cheiro da carcaça até 1 quilômetro de distância, seguindo o cheiro da oportunidade até o local exato. Mas apesar da enorme carcaça, o primeiro macho não está com vontade de compartilhar. Tem mais carne do que o chacal pode comer aqui. Mas a vida na savana africana é imprevisível e eles devem aproveitar todas as oportunidades. Uma vez satisfeito, ele vai esconder pedaços de carne em esconderijos para retornar nos próximos dias. Mas ele deve trabalhar rapidamente. O legítimo dono da carcaça chama o resto do bando. Agora não é hora de ser corajoso. Logo, eles recuperaram a matança. Ao contrário das hienas, os machos adultos dominam o acesso à comida no bando de leões. Mas o alfa ainda está saciado. E há o suficiente aqui para as fêmeas e os adolescentes compartilharem em paz. Com tantos predadores operando sob a cobertura da escuridão, a primeira luz revela muitas baixas e oportunidades. À noite, um jovem bonteboque foi devorado. Os leões já fizeram um bom trabalho de retirar da carcaça quase tudo o que tinha de bom. Mas ainda há restos a serem obtidos. E um grupo de visitantes muito improvável chega para investigar. Uma família de javalis. Os javalis africanos são os únicos porcos adaptados a pastar em savanas ou habitats de pastagem, substituindo quase inteiramente com gramíneas e raízes. Mas eles ocasionalmente complementam essa dieta com restos de carniça. Os leitões pareciam mais inquisitivos do que famintos. E logo eles retornam à sua comida favorita. Em outro dia, esses javalis teriam sido vítimas dos leões. Mas hoje eles têm a chance de ver a vida da perspectiva dos necrófagos. Os leões raramente deixam a carcaça antes de estarem satisfeitos. Mas existem outros predadores menores na savana, como os leopardos e as chitas, que ocasionalmente abandonam sua matança se ficarem assustados.
Isso apresenta ainda mais oportunidades para outros, se puderem vencer as hienas nos despojos. Estes abutres de capuz aproveitam ao máximo uma carcaça de impala morta abandonada por um leopardo. Eles são menores do que muitos outros abutres e deixam seu poleiro cerca de 1 hora antes de outras espécies pela manhã. Para estes dois, é o caso do madrugador pegar a matança. Os abutres de capuz são frequentemente os primeiros a chegar a uma carcaça, evitando a competição com seus primos maiores e mais poderosos. Eles usam seus bicos afiados e finos para comer o máximo que podem da presa, comendo até 300 gramas de comida por dia. O início precoce e a visão aguçada valeram a pena. Mas os abutres não são os únicos oportunistas que esperam para ganhar das hienas e dos chacais os despojos desprotegidos. Um exército vindo da vegetação rasteira aproveita rapidamente uma carcaça nova de um nicaiôso. Escaravelhos são famosos por sua estratégia de rolar bolas de esterco pelo país, para esconder no solo. Mas eles também são um dos primeiros a chegar a uma matança, onde eles aproveitam ao máximo o conteúdo estomacal digerido do incaioso. Várias espécies de diferentes tamanhos descem para explorar as reservas. Mas eles não estão aqui apenas pelo esterco. Muitos besouros também comem a gordura e a carne da própria carcaça. E como o chacal, alguns até esconderão partes em tocas debaixo do solo. Os receptores de sentido excepcionais dos escaravelhos, de antenas como armas, significam que eles estão com frequência entre os primeiros a chegarem a uma nova carcaça. Com o tempo, eles serão cercados por uma abundância de vida de insetos. Esta carcaça de gnus alimentou um pequeno bando de leões, bem como inúmeros grandes necrófagos. Mas, surpreendentemente, é esse estágio muito tardio que fornece a maior variedade de vida. Tudo o que resta é uma fina camada de pele, pelo e uma carne tendinosa. E um exército de insetos desceu para cuidar dos últimos restos. Este é um berçário ideal para larvas de moscas depositarem massas de ovos enquanto se alimentam. Besouros de várias espécies chegam em grandes números, se alimentando das partes finais que a carcaça tem a oferecer. Eles descascam camadas de pelo para chegar ao tecido conjuntivo de baixo. E com o tempo, a carcaça é toda polida e limpa. O trabalho dos leões proporcionou oportunidades para alimentar uma enorme abundância e variedade de vida, grandes e pequenas. Chacais, abutres, javalis e até mesmo os besouros se beneficiam. Enquanto muitos têm que se apressar para aproveitar as oportunidades apresentadas por leões e hienas, os necrófagos mais infames do mundo precisam de paciência para conseguir uma refeição. Os famintos abutres de rapadilha branca têm esperado por sua chance de se alimentar da carcaça do rinoceronte há mais de um dia.
Uma hiena malhada pode comer 1/3 do seu próprio peso corporal em uma única sentada, o suficiente para durar uma semana. E elas não estão com pressa de ir embora. O outrora volumoso rinoceronte foi drasticamente reduzido. Seu quadril mastigado permanece como prova da incrível força da mandíbula e do esmagamento dos pré-molares das hienas. Com menos carne deixada na carcaça, a competição é abundante. A abordagem da fêmea alfa coloca os outros para correr. Seu estômago inchado é um sinal de que ela já está cheia, mas ela continua a pegar o máximo que pode. Embora isso possa parecer desnecessário, é impulsionado pelo instinto de reprodução. Quanto mais ela come, mais leite ela produz e menos tempo ela fica entre gestações. Isso resulta em seu sucesso de criar até 5 vezes mais filhotes do que as fêmeas em escalões inferiores. Mas ela não terá ajuda para amamentar o filhote. Então é imperativo que ela aproveite ao máximo cada oportunidade para se alimentar. Eventualmente satisfeita, a fêmea alfa e os membros do alto escalão do clã saem. O jovem macho finalmente tem a chance de se alimentar da presa que encontrou. Ele não perde tempo e mergulha direto, decidindo sobre uma abordagem mais direta. Mas com apenas uma hiena, os abutres percebem a oportunidade. Às vezes, até os carnívoros mais poderosos se dobram sob a pressão de outros necrófagos. Mas o estômago vazio o faz voltar. Ele ainda não está pronto para desistir de seu prêmio. Na falta das presas cortantes das hienas, os abutres não conseguem furar a pele do rinoceronte. O que significa que o jovem macho só precisa defender o lado aberto da carcaça. Por fim, ele decide que já chega, e o frenesi começa. Com 5,5 kg, os abutres de rabadilha branca podem comer 1/5 do seu peso em carne em menos de 5 minutos. Ao contrário das hienas e dos chacais, os abutres raramente caçam para si, confiando principalmente na carniça como comida. E esses animais imaturos de pescoço verde terão que aprender rapidamente como conseguir sua parte na confusão. Mas eles devem tomar cuidado. Em sua alimentação frenética, os abutres de rabadilha branca ocasionalmente ficam presos no fundo da carcaça. Encaram o fim sombrio de serem comidos vivos pelos seus colegas. Um abutre do cabo muito maior entra na briga, pesando até 9,5 kg. Seu pescoço está vermelho de excitação. Normalmente, os abutres do cabo dominariam os abutres de rabadilha branca, usando o tamanho maior para intimidá-los. Mas o mar de penas é impenetrável, até mesmo para os pássaros maiores. Juntos, os abutres farão um trabalho rápido na carcaça, pegando o que quer que as hienas tenham deixado para trás.
Uma vez esgotada a carcaça do rinoceronte, muitos dos abutres recomeçarão uma de suas estratégias experimentadas e testadas na busca por alimentos, seguindo os dois principais carnívoros da savana. Entre achados de sorte e paciência, eles dependerão em grande parte dos predadores do topo da savana para mantê-los alimentados. O bando do leão e o clã das hienas ocupam os primeiros lugares da cadeia alimentar da África. Motivados pela luta constante para garantir o suficiente para si e suas famílias, eles derrubam e abrem presas grandes demais para a maioria dos outros predadores. E ao fazê-lo, proporcionam oportunidades para várias formas de existência, em posições menos glamurosas no ciclo da vida. Na savana africana, a vida de alguns depende da morte de outros. Em um ciclo impulsionado por predadores e dependentes de presas, ninguém é mais importante do que os dois carnívoros mais poderosos. Derrubando grandes intocáveis por outros. E abrindo acesso a recursos que somente o trabalho natural do tempo pode proporcionar. Essas criaturas sociáveis fazem tudo o que podem de melhor pela sua família. E ao fazê-lo, eles involuntariamente proporcionam uma abundância de vida que prospera como resultado de seu trabalho.